Bom dia a todos. É com muita alegria que estamos aqui novamente, como todos os sábados, né, às 7 da manhã, para trocarmos experiências e aprendermos juntos. E hoje é um dia muito especial para nós, porque nós estamos contando com a presença do Dr. Décio Iandoli. Presença muito importante, sempre muito importante para nós, a qual nós agradecemos de coração, viu, doutor? Muito obrigada. Antes de recebermos o Dr. Décio, nós vamos pedir então para a companheira Beth Russo para fazer a prece inicial para nós, por nós. Bom dia a todos. Amigo Jesus, irmão maior e companheiro de todas as nossas horas. Rogamos que a tua luz possa envolver a todos os nossos corações, nesses momentos de estudo e reflexão. Que possamos aproveitar esses momentos que passaremos juntos e buscar o esclarecimento que essa doutrina de luz nos oferece. Que possamos iniciar o estudo dando graças a Deus por este instante. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, Está sem microfone. Sem microfone. Desculpa. Vamos lá então, pessoal. O Dr. Décio, ele é médico especialista em cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo e endoscopia. Membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia do Aparelho Digestivo e da Sociedade Brasileira de Endoscopia. Atualmente é professor doutor da Faculdade de Medicina da Uniderp, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Atual presidente da Associação Médico Espírita do Mato Grosso, AME Mato Grosso do Sul. E atual vice-presidente da Associação Médico Espírita Internacional. Coordenador médico do Departamento Acadêmico da Associação Médico Espírita do Brasil, AME Brasil. Autor de vários livros, entre eles Conectando Ciência, Saúde e Espiritualidade, Fisiologia Transdimensional e Um Homem no Fundo do Espelho. Bom, gente, acho que nem precisa dar palestra, depois de tudo isso que o doutor Décio, que nós falamos sobre ele, né? Mas pedimos, então, carinhosamente para o doutor, né, vir nos trazer a palestra Depressão, Noite Escura da Alma. Doutor Décio, por favor. Bom dia a todos. Primeiro, pedir desculpas pela voz. Eu acho que deve dar uma aquecida aí, vai dar uma melhorada. Se não der para entender alguma coisa, me avisa aí, eu repito, tá bom? Ok. Nós vamos falar de depressão, que é um grande problema da saúde mundial hoje, né? E a gente precisa começar com alguns dados técnicos, porque todo mundo acha que o que é depressão, inclusive os médicos que não são psiquiatras, muitas vezes acham que sabem diagnosticar depressão e não sabem. Eu mesmo, quando eu me recusava a fazer palestras sobre depressão, pelo fato de eu ser médico e ter uma responsabilidade, mas eu não sou psiquiatra, então eu não tenho experiência clínica. Aí eu fui estudar o assunto e percebi alguns conceitos que falta mesmo para nós médicos, os médicos generalistas, os clínicos gerais, ou qualquer outro médico que vá fazer um diagnóstico de depressão. Porque esse paciente vai passar no seu consultório, talvez não pela depressão, mas por algum outro motivo, e às vezes você pode fazer esse diagnóstico. E para o não médico, em tempos de Instagram e de mídias sociais, em que qualquer mentira vira verdade, a gente começa a perceber um desvio do conceito que acaba levando pessoas a serem falsamente diagnosticadas e tratadas de uma maneira inadequada, trazendo efeitos colaterais sem o efeito que a gente quer, que é tratar aquela pessoa e fazer ela se sentir melhor, né? Então, essa definição de depressão é uma definição mais completa e eu acho que vale a pena a gente ler com calma para a gente entender exatamente do que a gente está falando. Então, a depressão é um transtorno psiquiátrico,
vale a pena dizer o seguinte: não existem doenças psiquiátricas. Na psiquiatria, a gente tem transtornos. Uma doença é alguma coisa que acomete o seu corpo e que pode ser mensurada, uma alteração anatômica, histológica ou fisiológica. Então, como nos problemas psiquiátricos eu não consigo identificar nenhum transtorno anatômico, nem bioquímico, eu não consigo fazer um exame complementar, uma tomografia, um ultrassom, uma endoscopia que vai me dizer esse paciente tem tal doença. Então, não é uma doença, é um transtorno, tá? Então, é um transtorno psiquiátrico. É crônico, é recorrente, que produz alterações no humor caracterizadas por tristeza profunda, sem fim, associada a sentimentos de amargura, desencanto, desesperança, baixa autoestima e culpa, assim como distúrbios de sono e de apetite, tá? Então veja como é um negócio complexo e como ele é arrasador, porque muita gente menospreza a depressão. Eu já ouvi isso daí, que é doença de fresco, que é falta de amor, é falta de Jesus. Já ouvi um monte de informações, assim, de comentários que menosprezam em muito uma afecção que é extremamente grave e que ocupa um espaço gigantesco na vida da pessoa. Porque é uma tristeza que ele não consegue identificar por quê, se sente amargurado, desencantado, desesperançado, adônico, né? Não sente mais prazer em fazer nada. Esses dois temas, esses dois itens que eu acho que tem muito a ver com a doutrina espírita, que é a baixa autoestima e a culpa, e a lei dos distúrbios do sono. Ou dorme demais ou não dorme, ou come demais ou não come. Então, eu acho que a própria definição já deixa a gente bastante atento para a grande importância desse tipo de afecção, tá? Então, é um acometimento global, né? E que vai se manifestar em todos os contextos da vida dela. Então, em casa, com os parentes, no trabalho, ele com ele mesmo, ele muitas vezes com a própria fé e a religião que ele professa, todas essas áreas vão estar comprometidas e ele vai ter dificuldades com ela, né? Eu trouxe algumas estatísticas, mas elas são pré-pandemia. Eu queria chamar atenção, por quê? Porque piorou muito depois da pandemia. Eu não achei nenhuma estatística que fosse confiável, né? Achei um monte de estatística na internet, mas nenhuma confiável. Então, eu já achei suficientemente forte trazer a estatística até 2017 para a gente perceber o que está acontecendo no nosso planeta. Mas sempre com a perspectiva de que esses números ainda são piores, tá? Esses que eu estou trazendo são números até 2017, mas são números oficiais. Então, a estimativa é que mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram com esse transtorno. Isso também é um conceito mais moderno na psiquiatria. Não se tinha o conceito de que criança deprime, mas elas deprimem. Inclusive, já aprenderam a diagnosticar situações de criança suicidando. Então, o suicídio de crianças é uma coisa que ou não tinha, ou a gente não percebia, ou era muito menos do que é hoje. Ou talvez as três coisas, né? O que é fato é que eles estão identificando o suicídio em crianças menores cada vez mais hoje em dia, o que é assustador. É assustador. Em 10 anos, de 2005 até 2015, o número cresceu 18,4%. Tem uma estatística da Organização Mundial de Saúde que diz que nos últimos 30 anos o número de suicídios cresceu 60%. Então a gente está diante de uma pandemia gravíssima, de uma situação que é assustadora. Ela afeta quase 5% da população mundial. E o Brasil, 5,8% dos brasileiros. São 11,5 milhões de pessoas no Brasil deprimidas. E nós temos um fator aqui no Brasil que ele é extremamente importante para evitar a depressão, que é o sol.
Então, não era para a gente ter um índice mais alto do que a população geral mundial. Era para a gente ter um índice menor. Os maiores são nos países com menos sol, os países mais frios. Esses países, estatisticamente, teriam que ter mais depressão do que nós. Então, tem alguma coisa em nós, aqui no nosso país, que está precisando da nossa atenção, diagnóstico e atenção, tá? As mulheres são mais afetadas que os homens, né? As pessoas entre 25 e 35 anos de idade, essa é a população vulnerável, mais vulnerável, tá? Interessante das mulheres, elas têm mais depressão, elas tentam mais suicídio do que os homens, mas elas morrem menos de suicídio do que os homens. Os homens tentam mais, mas os homens sempre tentam com métodos muito violentos. Tiro, se jogar da janela. As mulheres geralmente é tentativa com medicação. Então é mais fácil a gente ver homens morrendo. Então a estatística de suicídio masculino com êxito é maior do que o feminino. Mas as tentativas são maiores nas mulheres do que nos homens. As pessoas solteiras, divorciadas ou viúvas, ou seja, todo mundo reclama de casamento, mas o casamento é um fator protetor para a depressão, tá? Com histórico de depressão na família, porque tem um componente genético envolvido, então isso já dá uma dica para a gente que não é só coisa da sua cabeça, nem situações da sua vida, ela tem também um componente biológico, tá? Que está expresso na herdabilidade do transtorno, ou seja, pessoas que têm na família quadros de depressão grave são mais propensas a serem deprimidas também. Tá? A depressão, ela transforma a pessoa num chato, né? Ninguém quer ficar do lado de um deprimido. E muitas vezes as pessoas vão sendo colocadas de lado até que a doença fique tão grave que aí elas vão ser socorridas, vão tentar ser socorridas de alguma maneira. Para socorrer quem está com depressão grave, normalmente a gente pensa sempre no remédio, nós espíritas levar para o centro, mas uma das coisas mais importantes é estar com a pessoa. Né? Você sabe, por exemplo, que é importante o sol. Não é falar para ela, olha, você tem que tomar sol. Não. É você colocar o tênis, for lá na casa dela de manhã cedo e falar assim, vem te pegar para a gente dar uma volta, tomar sol. Não é? Olha, vim te pegar para a gente ir no centro, vamos lá. Uma das coisas que a gente gosta de dar para quem está deprimido é conselho. E conselho para deprimido não adianta. Ele já sabe o que ele está sentindo, a luta dele interna, ele precisa de alguém que o apoie, né? Então isso também é uma coisa bastante importante. Eu assisti uma palestra de uma colega com um quadro grave de depressão e a palestra dela era muito mais um depoimento do que propriamente uma palestra técnica. E ela me ensinou muito sobre isso. Eu achei extremamente importante o que ela falou. Que ela muitas vezes via um monte de gente em volta dela querendo ajudar, mas ninguém ajudava. Porque o que ela precisava era alguém que ficasse do lado dela, alguém que fizesse as coisas junto com ela, alguém que trouxesse um pouco de alegria na vida dela. E quando as pessoas estavam do lado dela, entravam na depressão com ela. E falavam dando os conselhos que ela não queria ouvir, né? Eu achei muito importante, eu acho que vale a pena a gente divulgar isso. Quais as consequências? Bom, a principal delas é a incapacidade que ela vai acabar desenvolvendo para tudo que ela faz na vida dela, tá? Então, no mundo todo, é a maior causa de ausência no trabalho, né? A questão do suicídio, que hoje é uma pauta extremamente importante na saúde mental da população global. Então, por conta até dessa abrangência que a doença tem na vida da pessoa, ela acaba ficando incapaz. Se ela não pede licença no trabalho, se ela não recebe um atestado médico,
a produção dela cai vertiginosamente e ela acaba se transformando em um peso na equipe dela, se ela trabalhar em equipe, né? E o que a gente mais teme, no caso de um deprimido, é o suicídio. O suicídio, apesar do que muita gente fala, né, que quem fala que vai se suicidar não suicida, isso é uma grande mentira, é um mito. O paciente que se suicida, ele avisa, e não uma vez, viu? Ele avisa várias vezes que ele não está bem, que ele não está bem, que ele não está bem. Se ele falar sobre ideação suicida, é porque ele já está planejando. Então, essa é uma pessoa que é uma emergência psiquiátrica. Essa pessoa, esse paciente, ele precisa para ontem de atendimento psiquiátrico. Então, não pode menosprezar. E tem um grupo que não anuncia, mas se você percebe a pessoa muito quieta, muito isolada, e ela mudando seus hábitos, também ela precisa de atenção. Porque depois que ela tenta, se ela não conseguir da primeira vez, ela vai tentar de novo. Esse é outro mito. Ah, tentou uma vez, não deu certo, não vai tentar mais. Eles tentam sim, até conseguir ou até eles melhorarem. O que a gente precisa entender é que o paciente deprimido grave é um paciente em sofrimento extremo. E quando ele não consegue encontrar uma alternativa que dê uma esperança de que ele vai melhorar, ele lança a mão do suicídio. Então não é que ele não quer viver, ele quer que a dor passe. Então a gente tem que colocar isso na cabeça e proteger ele dele mesmo. Isso é muito importante. Sobre os jovens, né, a gente estava falando um pouquinho, entre os 15 e os 29 anos, o suicídio foi a maior causa de morte em 2015. Isso é extremamente assustador. O suicídio nas décadas passadas, eles eram uma coisa muito mais observada em idosos, principalmente do primeiro mundo, do que jovens e adolescentes. E houve uma inversão, né? Quem fala muito sobre isso e dá uma explicação que, na minha opinião, é bastante completa e significativa é Viktor Frankl. Apesar dele não ter pego essa epidemia de suicídio, ele fala sobre o vazio existencial na ausência da espiritualidade, na ausência de um objetivo real para as nossas vidas, né? Ele usa uma frase de Nietzsche, que é: se você não tem um porquê, você não suporta nenhum como. Se você tem um porquê, qualquer como é suportável. Então, um jovem, adolescente, cuja vida está passando por as atribulações que são razoavelmente comuns na adolescência, as dificuldades de estabelecer sua própria identidade, de escolher o que vai fazer para a vida, o conflito que ele experimenta entre quem ele está recebendo como personalidade pela sociedade, a criação e a cultura que ele cresceu. Mas durante os 7 até os 17 anos, em que ele recebe os afluxos da alma dele através da pineal, com todas as tendências que o espírito dele já traz, e ele entra em conflito de identidade, ele não sabe quem ele é. Se você tira desse indivíduo a espiritualidade, você tira o objetivo. Ele não consegue mais entender por que ele está passando por aquilo. E aí o suicídio passa a ser uma alternativa real para ele, né? O suicídio, a autoflagelação e tantas outras coisas que a gente acaba observando aí. E o adolescente, ele é um ser de bando, né? Ele tem o efeito manada, porque como ele está em crise de identidade e está construindo a personalidade dessa encarnação, e ele perde a capacidade de saber quem ele é por um período, ele se associa em grupos e eles compartilham uma mesma identidade, por isso que eles têm as tribos, né? E dentro desse compartilhamento, se houver a disseminação da ideia da autoflagelação e do suicídio, acaba um alto índice de suicídio dentro desse grupo. Então, eles são extremamente vulneráveis. E as nossas gerações modernas, elas têm várias características que pioram essa situação.
primeiro, a alta capacidade de comunicabilidade entre eles, que faz com que esses grupos se tornem mais homogêneos, e as ideias também. A grande oferta de recursos materiais. A maior parte dos nossos jovens, principalmente nos países mais desenvolvidos, tirando a África, eles não estão, eles raramente têm necessidades básicas não atendidas. E quando eu falo de necessidades básicas, eu estou falando de abrigo, alimento, né? Muitas vezes a parte emocional eles não têm, mas abrigo e alimento pelo menos têm. E eles vivem numa sociedade que nega de várias maneiras a religião e a espiritualidade. Então, eles acabam se transformando em alvo fácil da depressão e do suicídio, né? E eu tive uma conversa com o Wagner Moura, que é o presidente da ONG Fraternidade Sem Fronteiras, não sei quantas de vocês conhecem. Eles fazem atendimentos muito importantes na África. O Wagner está morando lá, né, em Angola. E eu perguntei para ele sobre o índice de suicídio em jovens e adolescentes lá. Ele falou que é quase zero. Porque lá eles estão lutando para ficarem vivos. Então é diferente. O nível de consciência existencial deles é diferente do que nós vivemos nos países de primeiro mundo. Então, esse é uma coisa que precisa ser muito meditada. E eu acho que a Organização Mundial de Saúde, as instituições de saúde mental, elas deviam parar para pensar nisso e falar sobre isso, principalmente na época que a gente vive, em que a espiritualidade já é pauta médica. A gente tem em todos os congressos médicos pelo menos uma mesa falando sobre espiritualidade e saúde. E isso para a psiquiatria, na minha opinião, é indispensável, fundamental. Bom, tem 2 tipos de depressão mais comuns. E aí também entra uma questão que todo mundo acha que remédio para depressão é tudo igual. Não é. Tem remédio, se você usar o remédio para depressão para um tipo, se usar no outro tipo, você pode aumentar a chance de suicídio. Então, o que a gente acaba vendo com mais frequência é o transtorno depressivo recorrente, que são repetidos episódios de depressão. Durante esses episódios, a pessoa experimenta um humor deprimido, perda de interesse e de prazer e energia reduzida, levando a uma diminuição das atividades em geral. E esse quadro tem que durar pelo menos 2 semanas, tá? Então, 2 semanas com esses sintomas ocorrendo diariamente, tá? Então, esse é o transtorno depressivo recorrente. Aí, às vezes, a pessoa dá uma melhorada, depois volta. Mas quando ela melhora, ela fica normal. Porque o outro tipo é o transtorno depressivo afetivo bipolar. Nesse caso, ela alterna episódios de mania e de depressão, tá? Então, esses pacientes, às vezes, no episódio de mania, eles são diagnosticados como ansiosos. E aí, eles são medicados com ansiolítico. Quando eles estão tomando o ansiolítico na fase de mania, eles se sentem bem. Quando eles entram na fase depressiva, eles se matam. Eles fazem suicídio. Então, tem que tomar muito cuidado e tem que fazer o diagnóstico certinho. E eu nem me arrisco a fazer esse diagnóstico nos pacientes. Eu encaminho todos para o psiquiatra. Isso é muito importante, viu, gente? Porque não é um diagnóstico simples nem fácil de fazer. E se você faz o diagnóstico errado, você pode dar um tiro no pé, você pode piorar o quadro do paciente em vez de ajudar. Por isso, extremamente importante. Não é para prescrever para o vizinho, não é para dar conselho que esse remédio é bom, foi bom para mim, se for bom para você, pode não ser bom para o outro. Então, é muito, muito importante que se faça uma avaliação de um profissional especialista, para ele saber exatamente o que está rolando. Se é mesmo depressão, e se for, qual tipo de depressão, para ele saber como ele vai tratar. Porque na depressão e transtorno afetivo bipolar, ele vai ter essa bipolaridade que, na verdade,
demonstra muito o que antigamente, eu não sei se a psiquiatria ainda usa esse termo, a gente chama de distimia. A distimia é uma alteração do tempo psíquico. Então, você vê no depressivo, ele está com o tempo reduzido e no ansioso ele está com o tempo acelerado. Então, tem hora de pôr o pé no freio e tem hora de pôr o pé no acelerador. E você vai ter que medicar esse paciente da maneira adequada para que isso funcione bem. E ele vai ter períodos de humor normal entre esses episódios de mania e depressão, tá? Então, são dois tipos diferentes. Então, na época da mania, o paciente vai ter humor exaltado ou irritado, excesso de atividade, né? Tudo, faz tudo, acorda cedo, não para. Autoestima inflada, né? Então ele é o rei da montanha, e depois quando ele entra na fase depressiva, ele é o nada, né? Então é aquilo que eu falo, né? Num dia faz gol de bicicleta, no outro dia perde o pênalti. E ele está sempre entre esses dois extremos, oscilando como se fosse um pêndulo. E isso leva a uma série de alterações fisiológicas, e ele vai começar a somatizar, né? Aumentar a necessidade de sono, e depois, quando ele entra na fase depressiva, ele faz hipersonia, dorme demais. E essa aceleração do pensamento faz com que ele perca a capacidade de concentração. Então, se quando ele está deprimido, ele não consegue trabalhar porque ele não tem energia e não consegue pensar, quando ele está na fase maníaca, ele pensa tão rápido que ele também não se concentra e acaba que ele também não trabalha direito. Então, é tão ruim quanto, né? Tão grave quanto. E precisa ser diagnosticado para poder ser tratado de uma forma adequada. Então, um episódio depressivo pode ser caracterizado como leve, moderado ou grave, dependendo da intensidade dos sintomas. E aí também entra uma coisa que eu acho importante. Tem muita gente que fala assim: não, eu tenho uma depressão leve. Na verdade, não é deprimido, né? Ou fala assim: não, ele está assim, mas vai melhorar. E ele está deprimido. Então, é um diagnóstico importante para ser feito. Em medicina, a gente não faz nada se não tiver diagnóstico certo. Quem não faz diagnóstico errado, trata errado, e as consequências são sempre funestas, né? Então, não é um assunto para ser levado levianamente. E eu percebo que muita gente leva esse assunto de maneira leviana, tá? Então, vamos para os sintomas diretos. E, ó, já vou avisar, todo mundo aqui nessa sala já passou por isso em algum momento da sua vida, sendo ou não deprimido. Porque o conjunto de sintomas é que gera o diagnóstico. Porque os sintomas estão relacionados com coisas que nós sentimos normalmente nas nossas vidas, tá? Então, vamos lá. Tristeza sem causa aparente. Isso é muito importante. Ah, tá deprimido porque o marido morreu. Não, tá triste porque o marido morreu. Está deprimido porque perdeu o emprego. Não, ele está triste porque perdeu o emprego. Será que a morte do marido ou a perda do emprego podem levar a um quadro de depressão? Sim, podem. Mas porque ele está triste é porque ele está deprimido? Não. Pode ser, pode não ser. Falta de prazer e satisfação em situações ou ações anteriormente prazerosas. Por exemplo, adorava passear no parque, adorava andar de bicicleta, adorava ir jogar vôlei, adorava ler. Agora não quer fazer nada, quer ficar em casa, não quer levantar de manhã, né? Ia no cinema pelo menos uma vez a cada 15 dias, agora não quer saber de ir no cinema. Tem que tomar cuidado, esses são os sinais de depressão. Alteração da libido, né? Perde totalmente a libido. A libido não só no aspecto sexual, mas também no aspecto criativo, né? A força sexual, ela é uma força criativa. O próprio Emmanuel avisa muito a gente sobre esse assunto. E aí, se você perde a libido, você perde sua capacidade criativa também. Então, você vai ficando preto e branco, você perde as suas cores, o seu brilho, sua vontade de viver. Alterações de sono e apetite, para mais ou para menos. Tem gente que quando deprime, come, engorda.
Tem gente que para de comer, vira um trapo, né? E o sono, a mesma coisa. Ou dorme até não poder mais, ou não consegue mais dormir. Então, essa semana eu tive com uma pacientinha no consultório. Ela perdeu o marido faz 3 meses. Ela acordava todo dia às 5 da manhã, está acordando às 10. E as filhas estão preocupadas com ela. Ela não sorri, ela adorava cozinhar, parou de cozinhar, diz que não tem mais para quem cozinhar. E ela tá, eu pedi para uma avaliação psiquiátrica para ela, que eu acho que talvez ela esteja entrando num quadro depressivo. Pedi para as filhas dela irem comer lá e pedi para fazer comida. Mineira, diz que cozinha pra caramba. Eu falei, ó, vocês vão ter que fazer esse sacrifício de ir lá na casa dela. Deixa ela fazer uma comidinha para vocês, que era uma coisa que ela tinha prazer de fazer. Leva ela para passear. Só isso já resolve, não precisa nem remédio. Tá? Dificuldade de se concentrar em tomar decisões, a gente já falou por quê, né? Mesmo quando é o bipolar, ele vai ter essa dificuldade, porque ele não funciona de uma maneira adequada, psiquicamente falando, né? Agitação ou apatia psicomotora quase todo dia, queda de rendimento no trabalho, escola, cansaço físico, fadiga, culpa excessiva, sentimento permanente de culpa e inutilidade, baixa autoestima. Gente, aqui eu queria fazer só esse parênteses, porque a culpa é um dos maiores flagelos que podem acometer um ser humano, principalmente se for espírita. Por quê? Porque a culpa é você não admitir que errou ou não se perdoar por ter errado. E a gente não pode ser arrogante ao ponto de achar que vai evoluir e aprender sem errar. Então, o que é fundamental no erro é o arrependimento. Você se arrepender significa que você diagnosticou que você errou. A partir daí, você tem que abraçar a responsabilidade do seu erro e construir uma situação para poder, dentro do possível, recuperar o dano causado. Se você escolher o caminho da culpa, você se autoflagela, não resolve os problemas que você causou e vai se imobilizar diante do seu orgulho e da sua vaidade. Então, é extremamente importante que a gente se livre da culpa, que a gente se auto-perdoe, que a gente aceite as nossas dificuldades sem abandoná-las. Não estou falando para falar assim, fiz burrada, mas o Décio falou que é assim mesmo, então tudo bem, vamos tocar o barco. Sim, vamos tocar o barco para frente. Errei, diagnostiquei o erro, vou pedir desculpas, vou tentar consertar e vou aprender com aquele erro para não repeti-lo. Isso é um dado muito importante. E a baixa autoestima, quem fala muito bem disso também é o Viktor Frankl. Se a sua autoestima estiver fincada em um solo raso e arenoso, que é o solo da materialidade, ela vai ser insuficiente para segurar suas dificuldades. Então, se a sua autoestima é baseada no que você tem, no carro que você anda, na roupa que você usa, se a sua autoestima é baseada nas suas posições de poder, no posto que você ocupa dentro do espiritismo ou dentro do seu trabalho, esse tipo de autoestima ela é facilmente destruída. E se você perde a autoestima, você vai entrar num quadro depressivo. Então, sua autoestima tem que estar fincada com alicerces muito mais profundos, baseados principalmente naquilo que você é, como alma, naquilo que você conquistou dentro do seu esforço para ser uma pessoa melhor, para ser um cristão de verdade, para ser um espírita de verdade. Né? Que a gente costuma brincar, não adianta entrar para o espiritismo, você tem que deixar o espiritismo entrar em você. Quando você começa a perceber isso, que a sua autoestima não depende da roupa que você está usando, que a sua autoestima não depende do carro que você está dirigindo, não depende do cargo que você ocupa na sua empresa, mas ela depende de você olhar todo dia no espelho e ver uma pessoa que está tentando ser melhor, respeitar quem você está vendo no espelho, né? Saber que você faz coisas erradas, mas que você está buscando ativamente ser melhor do que você foi ontem, rezando para ser melhor amanhã e se esforçando para isso.
Isso é uma autoestima que não se destrói facilmente. É uma autoestima que vai dar para você as bases para você evoluir como alma e ainda, de quebra, ajudar quem está perto de você. Eu achei isso, de tudo que eu estudei, a maior revelação para mim foi isso daí. Eu parar de olhar para o espelho e me sentir bem porque eu consegui ser médico, ou porque eu consegui escrever um livro, ou porque eu consegui receber um convite para falar sobre qualquer assunto num grupo de pessoas que se preocupam em estudar e serem melhores. Tudo isso é lisonjeador, mas eu não posso basear a minha autoestima nisso, sabe? Porque amanhã muda. De hoje para amanhã muda e eu fico sem nada. Mas se eu estou baseando a minha autoestima na minha essência, naquilo que eu estou buscando, às vezes não é nem o que eu já conquistei, o que eu estou buscando conquistar, só o fato de eu estar lutando por isso já faz com que eu me sinta uma pessoa boa. E isso é que dá uma autoestima segura, que vai me dar um objetivo real para que eu não caia no vazio existencial que o Viktor Frankl avisa que é extremamente perigoso. E isso vai diminuir a minha chance de ser depressivo. Gente, diminuir, tá? Porque a depressão é multifatorial. E mesmo que eu tenha tudo isso bem desenvolvido, eu ainda sou um candidato à depressão, principalmente se eu tiver fatores genéticos envolvidos. A gente nunca pode esquecer essa frase de André Luiz, que está em No Mundo Maior. Encarnados, nada que nos acontece é 100% físico e nada é 100% espiritual. Quando estamos encarnados, tudo que nos acontece tem componentes espirituais e componentes físicos. A gente administra muitos deles, mas não todos. Então, muitas coisas que se sucedem nas nossas encarnações, elas têm que acontecer, foram programadas para acontecer desse jeito. E a gente tem que ter força para enfrentá-las. Né? É por isso que a gente precisa cultivar essa autoestima real, que é uma autoestima baseada em alicerces profundos na nossa alma, na nossa autoconsciência. E aí a gente vai ganhar uma vantagem gigantesca, porque quando a sua autoestima está baseada nesses alicerces profundos, você não precisa que os outros reforcem a sua autoestima. Você não precisa de elogios, você não precisa de pessoas dizendo que você está fazendo certo, porque você sabe que você está fazendo certo. Não é? Você se sente bem com aquilo que você está executando. E olha, gente, a nossa consciência, ela é o melhor juiz. Se você estiver no caminho errado, você não precisa que ninguém bote o dedo no seu nariz. Você vai ser a primeira pessoa que vai saber disso. Então, até para você ouvir conselhos, comentários e separar o joio do trigo, aqueles conselhos, aqueles comentários que são para te ajudar e aqueles que são para tentar te destruir, até isso você vai ter como fazer esse filtro, usar esse filtro e separar o que é bom, o que é ruim, tá? Então, eu acho esse item muito importante. Fugir da culpa e melhorar a sua autoestima com alicerces profundos e reais sobre quem você é e o quem você vê no espelho, quando você se olha no espelho. Que tipo de alma você está vendo ali, tá bom? E uma dificuldade enorme de sentir emoções, né? Nem alegria, nem tristeza. Você fica neutro. A tristeza leva você para uma situação em que você nem acha mais que está triste. Quer dizer, você não sente nada, você fica vazio. Bom, o diagnóstico, então, como eu já disse, é clínico. Toma como base os sintomas descritos e a história de vida do paciente. Tá? As pessoas devem apresentar também de 4 a 5 sintomas supracitados por um período nunca menor que 2 semanas. Então, esses são alguns dos critérios clínicos utilizados. Como o estado depressivo pode ser um sintoma secundário a outras doenças, é sempre importante estabelecer o diagnóstico diferencial. Vou dar um exemplo. A dengue dá depressão. A dengue provoca uma encefalite e os pacientes, depois do quadro de dengue, do quadro mais grave, mais
florido, né, que a gente chama, quando tem o rush cutâneo, quando tem todas aquelas manifestações, os pacientes entram num quadro depressivo grave. O Covid tem alguns sintomas neurológicos e psíquicos, além do que o pessoal já é mais famoso, que é a amnésia, a dificuldade de guardar informações, números. Ele também dá um quadro depressivo grave, tá? Então, eu preciso também ficar atento para essas causas orgânicas depressivas. Então, eu não sei se vocês perceberam, eu como médico olho para isso, eu acho extremamente difícil fazer esse diagnóstico. Então, tem que ter um cara que está ali, que tem a prática clínica, que ele esteja acostumado a ver esses pacientes para poder fazer um diagnóstico certo, tá? Porque não é fácil, é difícil. E aí, aquelas coisas que a gente precisa ter em mente, nem toda tristeza é depressão, nem toda alegria é mania, né? Um diagnóstico nem sempre é simples, e às vezes a pessoa está falando, relaxa, eu estou bem, só não estou feliz. E isso pode ser uma verdade, ou pode ser ele se escondendo, né? Pode ser ele não querendo dizer o que ele está sentindo. Mas a tristeza é uma coisa que faz parte da vida, e todos nós sentimos tristeza em algum momento. Às vezes, várias vezes durante o mesmo dia. Isso não é depressão, tá? Isso não é depressão. Então, essa tabela eu achei interessante, porque ela faz um paralelo entre o que é só tristeza e o que é a depressão. Então, a tristeza sempre tem um motivo, a pessoa sabe por que está triste. Estou triste porque estou sem dinheiro, estou triste porque morreu alguém, estou triste porque meu time perdeu, estou triste porque por vários motivos. Separou, né, o filho foi morar longe e por aí vai. Na depressão, a tristeza não tem conteúdo. Ela está triste porque ela está, e você pergunta por que ela está triste, ela não sabe dizer. Mesmo que aconteça algo muito bom na vida dela, ela não consegue se alegrar, né? Como ganhar na loteria, passar no vestibular, ela continua com o mesmo nível de humor baixo, tá? A pessoa triste pode ter sintomas no corpo, aperto no peito, taquicardia, chorar, né? Isso também é normal, tá? O paciente depressivo, ela acaba gerando sintomas que vão se cronificando. Então, tem paciente que quando deprime faz obstipação intestinal, tem paciente que tem diarreia, tem paciente que tem dor de estômago, né? Tem paciente que tem dor de cabeça. Então, ela vai somatizando muitas vezes, né? O quadro depressivo. Quem está triste costuma ter pensamentos repetidos sobre aquela razão da tristeza. Então, o caso do luto é típico, né? A pessoa fica pensando no outro, lembra, chora. Então, é uma tristeza. O luto é tristeza e ele tem que ser bem vivido para que ele não adoeça, que ele não vire depressão. Por isso que a pessoa que está vivendo um luto precisa de auxílio, principalmente o auxílio dado pela atenção e pela presença, para que ela não se deprima, se ela tiver tendências para isso ou outros fatores que podem levar ela para esse quadro, para essa disfunção. E quando deprimida, a pessoa sente pelo menos 2 semanas de tristeza profunda. Então, desculpa, essa referência de 2 semanas é importante, tá? Ninguém fica deprimido um dia e depois fica bom. São 2 semanas de sintomas que podem ficar alternando, né? Mas são 2 semanas pelo menos. O Freud tem essa frase que eu achei muito legal, né? Hoje em dia, com a mídia social, a gente isso acaba sendo uma verdade, né? Se diagnosticar a si mesmo como deprimido ou baixa autoestima, primeiro ter a certeza de que não está cercado por idiotas, né? Eu nunca vi tanta bobagem sendo publicada como verdade e as pessoas aceitando as bobagens como verdade. Então, hoje em dia a gente tem uma ferramenta fantástica, que é a internet, e a gente está longe de saber usar, né? E aí qualquer um põe o que quiser lá e todo mundo acredita. Então, assim, vamos com calma, né? As causas, toda manifestação patológica no ser humano precisa de 2 fatores, os fatores predisponentes e os fatores desencadeantes.
O predisponente está lá, e se não tiver um desencadeante, ele não aparece. E se eu tiver um fator desencadeante, mas eu não tiver o predisponente, também não aparece. Então, para a doença ou o transtorno aparecer, eu preciso das duas coisas, tá? Então, ela é o resultado de uma interação complexa de vários fatores sociais, psicológicos, biológicos e espirituais. Eu espero que tenha ficado bem claro essa abrangência, que é uma das coisas mais assustadoras da depressão, na minha opinião, que é como ela ocupa um espaço absurdamente grande na vida da pessoa, tá? Os sociais e psicológicos, pessoas que passaram por traumas, né? Sejam eles físicos ou emocionais, elas acabam tendo isso como um fator predisponente ou desencadeante, pode ser um ou outro. Estresse precoce na infância, então aquelas crianças que tiveram infâncias muito ruins, justamente no período que elas estão construindo a personalidade atual nessa encarnação, elas podem ficar com essa sequela aí de fator predisponente para depressão. E quando a gente passa por períodos de tristeza tão longos e motivos diferentes para ficar triste, e depois triste de novo, e triste de novo, e triste de novo, o nosso cérebro acaba se acostumando com isso e começa a funcionar no modo tristeza. E depois a gente tem dificuldade de sair dele, tá? Porque existem componentes biológicos também. E a falta de sentido na vida, né? Que é a grande lição do Viktor Frankl. Então, essa frase também que eu acho que é fundamental, o vazio ocupa um espaço imenso. A depressão é um vazio que ocupa todo o espaço da nossa alma, né? O Viktor Frankl, ele fala que a tristeza e a falta de ânimo, ela é como um gás. Se você pegar um gás e colocar dentro de uma bola de bexiga, tanto faz a quantidade de gás que você jogar lá dentro, o gás vai ocupar toda a bexiga, né? Com uma concentração maior ou menor, mas ele ocupa toda a bexiga. A tristeza ocupa toda a nossa alma. Não interessa se a tristeza é por uma causa muito grande ou uma causa pequena. Não interessa se é porque morreu alguém que eu amo ou se é porque meu time perdeu. Se eu sentir essa tristeza, ela vai ocupar a minha alma toda. E isso precisa ser uma coisa que precisa ser observada para que a gente não deixe que isso fique acontecendo o tempo inteiro e que isso se transforme em algo normal nas nossas vidas, tá? Então, aquele ponto que a gente estava falando, a abundância material e a ausência de espiritualidade deixa um vazio que precisa ser preenchido. Normalmente, a gente preenche isso com coisas fúteis, com comprar coisas, com os aspectos materiais da vida, mas isso dura tão pouco, é tão fugaz, que acaba sendo inútil. Se você não colocar lá dentro alguma coisa que realmente seja real, verdadeira, poderosa, e a espiritualidade é essa alguma coisa, que te dá uma transcendência, que te dá um motivo para estar vivo, que te dá um porquê para você viver o como, por mais difícil que ele esteja. Então, amputar a espiritualidade dessa geração é o maior crime que a gente pode fazer para a humanidade. Porque eles vão se matar. Porque eles não vão ter porquê. E qualquer como faz com que eles desistam. Brigou com a namorada, se mata. Não passou no vestibular, se mata. Qualquer coisa é suficiente para ficar insuportável. Por causa desse aspecto da tristeza, de ocupar toda a alma como se fosse um gás, né? E a gente precisa mudar isso aí. Precisa ter medo disso. E aí, a sazonalidade, né? Os brasileiros que vão morar na Europa sabem bem o que isso significa. Né? No inverno lá, que eles têm 4, 5 horas de sol só por dia, quando tem sol, se não está chovendo, eles começam a deprimir. O sol, a luz, ela é fundamental e é um fator protetor. Por isso, se você tiver alguém aí que está triste ou já deprimido, bota o tênis, bota uma roupinha bonitinha, vai tocar a campainha na casa dele. Não é falar assim, você quer que eu passe aí? Não é.
Você já vai passando e catando o braço dele, levando ele para passear. Porque se você perguntar para ele se ele quer ir, ele vai falar que não. Né? E se ele não quiser ir da primeira vez, vai no outro dia e no outro, vence pelo cansaço. Porque a hora que ele começar a perceber que ele tem uma luz no fim do túnel, ele vai te agradecer muito por você ter insistido. Né? A questão genética, que existe essa predisposição, e aí se você for de uma família que tem muitos deprimidos, fique atento e tome os seus cuidados. Tome bastante sol, se alimente de maneira adequada, faça atividade física e tenha atividades de higiene mental. Né? Ler livros é fundamental, ir no centro espírita, fazer grupos de estudo, isso tudo é muito importante como fator preventivo. Tá? E os distúrbios neuroquímicos, que é o que o remédio trata. Até bem pouco tempo atrás, tudo que eu lia sobre isso, os psiquiatras falavam que a causa da depressão era a ausência da serotonina, que é um neurotransmissor. Mas eu já achei agora artigos que perguntam, é a causa ou é efeito? A serotonina está baixa e é isso que causou a minha depressão, ou a serotonina está baixa porque eu estou deprimido? Então, acho que como todos os outros fatores, esse fator bioquímico, ele pode ser tanto fator predisponente como desencadeante. De qualquer maneira, ele é real e pode ser tratado. Por isso que precisa do remédio. Né? O remédio ajuda muito. Tá? Então, essa questão, ela fala sobre isso. Bastante tempo a psiquiatria bateu na tecla de que a depressão é provocada por desordem de neurotransmissores, principalmente a serotonina, e que eles exercem influência sobre o humor, gerando depressão ou ansiedade. E isso é verdade. Mas eu peguei esse dado da doutora Juliana Cividanes, que é da Unifesp, ela é mestre em psiquiatria, e no trabalho dela ela mostra que a causa da depressão não é apenas um desequilíbrio químico, né? E que isso seria um grande reducionismo, que é um transtorno extremamente complexo e que precisa ser tratado sob todos os ângulos, e não apenas com a medicação. Tá? E eu trouxe esse texto do André Luiz, que fala exatamente isso. No cérebro, porém, inicia-se o império da química espiritual. Os elementos celulares aí são dificilmente substituíveis. A paisagem delicada e superior é sempre a mesma, porque o trabalho da alma requer fixação, aproveitamento e continuidade. Então, os nossos cérebros não se mudam facilmente, porque eles são a base do nosso processo de evolução, e a gente precisa que eles tenham continuidade e fixação. O órgão de expressão mental, que é o cérebro, contudo, reclama personalidades químicas de tipo sublimado, por alimentar-se de experiências que devem ser registradas, arquivadas e lembradas, sempre que oportuno ou necessário. Intervém, então, a química superior, dotando o cérebro de material insubstituível em muitos departamentos de seu laboratório íntimo. Então, aqui ele falando como o que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós vivemos, impressiona os nossos cérebros com os mecanismos neuroquímicos que são típicos dos nossos cérebros. E isso não fica impune. Quando você tem o quadro de tristeza profunda e repetida, quando você vive experiências que você não aceita, que você se revolta, a falta de resiliência, tudo isso fica marcado no seu cérebro. E aí isso pode gerar uma condição bioquímica que depois você vai ter dificuldade para sair. Então, essas substâncias, elas vão gerar o que a gente chama em neurofisiologia de sistema neural de recompensa. Então, eu acho que até que eu já me estendi demais, mas eu acho que vale a pena falar sobre esse assunto, eu já estou terminando. A gente tem duas formas de sentir recompensa, a excitatória e a
a consumptória ou consumptiva. Então, o que é o prazer excitatório? É o prazer apetitivo. É aquilo que a gente deseja, é aquilo que a gente imagina. E esses desejos estão relacionados à dopamina. São chamados prazeres dopaminérgicos, tá? A dopamina, ela gera esse prazer e ela é ansiogênica. Ela deixa você mais agitado, mais excitado. E eleva o nível de saciedade. O que isso significa? Que o prazer dopaminérgico, ele vai fazendo com que você precise cada vez de mais estímulo para se sentir compensado. Você não consegue mais sentir prazer com coisas que você sentia anteriormente, tá? O exemplo bem clássico disso são as drogas, né? Você vai cheirar cocaína. A cocaína vai provocar uma enxurrada de dopamina no seu cérebro. Na primeira vez você vai se sentir super recompensado, mas quase que imediatamente, quando a dopamina parar o efeito dela, você vai querer mais, e mais, e mais, e mais, e mais. Então chega uma hora que nada funciona para você. Então o prazer dopaminérgico, ele é ansiogênico, ele produz estados de ansiedade, tá? Outro que produz isso é pornografia. A pornografia, ela é dopaminérgica. Então, o adolescente, o adulto vai para frente do computador e hoje a pornografia está à vontade, né? Outro dia eu estava pensando nisso, eu dei risada. Quando eu tinha uns 14 anos, eu juntei com mais 3 ou 4 amigos, pedimos para um mais velho comprar numa banca de jornal uma edição da Playboy que vinha com a Sandra Brea, olha como eu sou antigo. E era só para ver o peito da Sandra Brea, porque não tinha mais nada, né? E isso era a nossa pornografia. Hoje em dia, no celular, o moleque vê o que ele quiser, até bizarrices ali, né? Então, o que acontece? Ele vê uma vez e ele fica excitado. Da outra vez, aquilo já não excita mais, ele precisa de algo maior. E sabe qual é o efeito colateral mais grave disso tudo? É que se ele tiver uma namorada, não vai ter graça. Porque vai ficar na cabeça dele a ilusão daquele estímulo dopaminérgico que também não vai resolver. Então, isso é um saco sem fundo. Ele nunca vai... É uma armadilha, né? Então, o prazer dopaminérgico, ele tem que servir como porta de entrada para o prazer que resolve, né? Senão, ele vai gerar frustração. E o prazer que resolve não é o prazer dopaminérgico, é o prazer consumatório, que leva à satisfação do processo. Então, até isso acaba gerando um ritmo para o paciente. Por exemplo, vou falar de comida. Você adora comer, eu adoro comer bacalhau. Quando eu vou para Portugal, eu fico pensando no bacalhau. Aí, teve uma vez que eu fui e eu comi tanto bacalhau que eu acabava não lembrando, né, do prazer que eu tive na hora que eu estava comendo. Então, é assim, eu tenho que imaginar, sentir prazer, poxa, vou para Portugal, vou comer bacalhau. Aí eu chego lá, na hora de comer o bacalhau, eu tenho que sentar e usufruir aquela experiência. Consumir o bacalhau e experimentar aquilo com prazer. Então, a gente está falando disso, mas isso acontece na nossa vida diária. Se você não sentir prazer em ver um pôr de sol, se você não parar para curtir o seu gatinho ou o seu cachorro, se você não se sentir bem lendo um livro, se você não conseguir mais admirar uma flor, isso significa que você está buscando muito prazer dopaminérgico. E a vida vai ficando cada vez mais cinza, cada vez mais preta e branca, porque você precisa consumir aquilo, não só se excitar com isso, não é? Isso vale para o sexo, vale para a comida, mas vale para as nossas relações diárias. E aí, o dopaminérgico, é inevitável que você se frustre, que você fique ansioso. E isso vai levar à depressão, porque você fica tanto tempo acelerado que uma hora gasta. Você não tem mais energia, você não consegue mais fazer nada. Eu assisti uma animação da Disney chamada Soul, falaram que era espírita. De espiritismo eu não vi muita coisa lá,
mas é uma baita lição sobre degustar a vida, sobre aprender a viver cada prazer, cada momento especial, que se você estiver passando correndo, você não vai saber. Você faz uma viagem e perde a estrada. Você não olha para a estrada, você passa tão rápido que você não vê. E às vezes a estrada é mais bonita que o destino, não é? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa parar para pensar. E a neuroquímica cerebral explica isso para a gente, não é? O prazer satisfatório, ele é a consumação do desejo. Então, aquela história de namorar antes de transar, não é? Hoje em dia tem o Tinder, eles já se encontram para copular, não tem mais nada. É só dopaminérgico. Não. E o namoro, e o flerte, e a curtição de você tentar conquistar, isso tudo gera dopamina, mas te encaminha para uma consumação. A hora que você dá o beijo, nossa, não sei se eles são assim hoje em dia, né? Eu não perguntei para o meu. Mas dar um beijo numa menina, dar um beijo na boca, era um acontecimento na vida. Você ficava, às vezes, um mês para conseguir dar um beijo, e era um selinho, e você ficava, oh, meu Deus, eu beijei a menina. Hoje em dia já é sexo direto. Então, quando chega lá, qual é o prazer? É aquele prazer dopaminérgico. A hora que acabou, você já quer mais, porque acabou. E aí você quer transar cada vez mais, e aí você vai buscando outras parceiras, e outras, e outras, e outras, e aquilo nunca vai te satisfazer, porque você não consome o seu desejo, ele fica ali, fica sempre a aba, né? E isso explica muita coisa da nossa vida hoje, né? Do funcionamento da nossa sociedade. Então, você tem o prazer de você planejar a viagem, fazer a viagem, curtir a viagem, as pessoas que estão com você na viagem. Aí você vai consumir aquilo. Aquilo vai te trazer prazer. E aí, além da dopamina, você é inundado por serotonina e endorfina. Você é recompensado de uma maneira que, em vez de ansiedade, te traz aquele relaxamento. Né? Sabe aquele bacalhau que você acabou de comer? Nossa, que bacalhau delicioso. Não é? E relaxa, fica curtindo aquele momento. Nossa, que delícia. Que bom que eu tive aqui. Vou contar para todo mundo desse restaurante, vou não sei o quê, e assim por diante. Né? Você saiu, namorou, no dia seguinte você está pensando na pessoa, está feliz porque teve com a pessoa na noite anterior. Quer dizer, você consumiu aquilo se transformou em um evento que foi registrado na sua vida, no seu emocional e no seu cérebro. E você passa a ter um bem-estar, que é totalmente diferente da ansiedade dopaminérgica, tá? E você se sente satisfeito com aquilo. Então, eu acho que isso é... Desculpa. Isso é um segredo importante que a gente precisa começar a divulgar. Primeiro, experimentar. Você sabe que no dia seguinte que eu assisti o filminho O Sol, eu fui sair de manhã cedo para trabalhar, na hora que eu fiz a curva com o carro, estava o sol nascendo, o céu estava vermelho, vermelho, vivo. E eu falei, nossa, como tá lindo. Aí eu pensei, olhei no relógio, estava atrasado. Eu falei, quer saber? Parei o carro, desci, sentei no capô do carro e fiquei ali até me sentir. Eu acho que deve ter ficado uns 2 minutos, não foi muito. Mas eu me senti tão feliz de estar ali. Eu falei, meu Deus, né? A gente mora num planetinho tão bonito. Estou todo dia passando por aqui, esse sol nascendo e eu nunca prestei atenção nele. E meu dia foi tão mais leve, mais gostoso. Eu já cheguei pronto para trabalhar, eu já estava satisfeito. O dia já tinha valido a pena para mim, porque eu fiquei 2 minutos olhando o sol nascendo, sabe? Por que a gente não faz isso todo dia? Não é? Por quê? A gente pode fazer, está disponível para a gente, tá? E aí, uma coisa que também eu acho que vale a pena a gente falar, que tem a ver com a coisa da depressão, são os vícios e os hábitos. Vocês sabem a diferença entre vício e hábito? Eu fui ver isso aí, vício e hábito são a mesma coisa, só que o vício te faz mal, o hábito não. Quando você tem alguma coisa que te faz bem, é um hábito, se faz mal, é um vício. Então, os mecanismos são muito parecidos. Só que a gente tem uma coisa que a neurociência ensina também que é verdade.
quando você aprende alguma coisa de um jeito, a tendência é você sempre fazer daquele jeito. É muito difícil você mudar uma coisa que você aprendeu errado, né? Então, o nosso cérebro, ele aprende facilmente, mas para desaprender, ele oferece muita resistência. Então, o desaprendizado, ele é muito importante quando você tem um vício. Desaprender a fumar, desaprender a usar droga, desaprender a se sentir triste. Você precisa de um apagador, né, para abrir espaço para novos comportamentos, porque o seu cérebro ele está ocupado com um monte de softwares que são inúteis e que te trazem vírus, são como se fossem vírus de computador. Você precisa apagar esses computadores, esses softwares. E isso é uma coisa difícil de fazer, tá? Os neurologistas estão estudando sobre isso. Por quê? Porque se você conseguir fazer isso, você vai conseguir tratar, por exemplo, alcoolismo, você consegue tratar drogadição, e a gente sabe que hoje é uma das coisas mais difíceis de fazer é isso. Drogadição e vícios em drogas ilícitas, cigarro, é uma das coisas mais complicadas que a gente tem para tratar em psiquiatria, tá? Então, é muito mais difícil desaprender do que aprender, tá? E para a gente extinguir um vício, um mau hábito, a gente precisa desaprender. O nosso cérebro precisa passar por uma resetada, precisa trocar determinados circuitos, tá? E esse desaprendimento, essa troca de padrões de comportamento, é o grande objetivo da neurociência hoje. Tem essa frase do Mark Twain que eu achei maravilhosa. A gente não se liberta de um hábito atirando ele pela janela. A gente tem que descer a escada degrau por degrau, tá? E tem uma outra dele que é ótima. É mais fácil enganar as pessoas que convencê-las que elas foram enganadas. Isso daí tem muito a ver com política, né? O cara, às vezes, ele é convencido de que determinada coisa é boa e aí depois ele tem muita dificuldade de admitir que não é. E acontece muito isso com as pessoas também. Você coloca algumas pessoas lá no pedestal, de repente elas pisam na bola com você e você não quer admitir que você se enganou. Eu acho que é orgulho, sabe? Mas tem a ver com neurociência também. A gente vai ter essa dificuldade de reprogramar o nosso cérebro, tá? E olha só que interessante. Relações amorosas solicitam cooperação constante e modificações no que se refere às maneiras como vamos condicionar os nossos cérebros às emoções, sexualidade e ego, exigindo milhões de conexões neurais para que sejam suprimidas e substituídas. Eu não sei se vocês vão interpretar igual a eu. O que a neurociência está dizendo? Que a melhor maneira de reprogramar o seu cérebro é amando as pessoas, é se relacionando de maneira afetiva com as pessoas. O nosso cérebro, ele se movimenta diante das emoções, da paixão, da sexualidade, exigindo mudanças, né? Cognição, tá? Isso pode dar a impressão que apaixonar-se significa perder a identidade, enquanto que, na verdade, é um maciço processo de aprendizado, abandonando comportamentos arraigados para uma atualização neural que é determinada pelas nossas almas em crescimento. Então, eu acho que isso tem muito a ver com a mensagem do Cristo, né? Ele vive falando isso, que o que nos salva é o amor, né? Então, se você quer reconfigurar o seu cérebro, então, algo tão radical pode causar receios, medo, tendência de fuga, né? Tem muita gente que quando começa a se apaixonar ou a se sentir preso emocionalmente, alguém foge, tem medo, mas não é para ter medo não, porque isso faz você ser capaz de transcender
os limites que a tua experiência encarnada até esse momento produziu. Então, todas aquelas experiências infantis, traumáticas, aquelas experiências da juventude que foram difíceis e que registraram circuitos neuronais de medo e de comportamentos não produtivos, elas podem ser realinhadas quando você ama. Né? E amor é amor, viu, gente? Não é só o amor marital, o amor carnal, é o amor mesmo. Eu estou falando de amar o outro. Pode ser um filho, uma mãe, o pai, um marido, a esposa, um amigo, seja lá quem for. Você amar, buscar esse amor incondicional que Jesus exemplificou e que a gente está tão longe de conseguir sentir. Né? Então, a gente pode inferir, com base nas informações da bioquímica cerebral, que a infidelidade não é um comportamento padrão biologicamente determinado, como muita gente fala. Nós somos portadores de ocitocina. A ocitocina é o hormônio da fidelidade. O ser humano é um ser social que foi biologicamente desenhado para se associar em família e sociedade. Igual às aves. As aves são assim. Aqui em Campo Grande, se alguém já veio para cá, vai cansar de ver casal de arara passando pela sua frente. Elas só andam em casal. O João de Barro só anda em casal. Eles são produtores de ocitocina. Tá? E o ser humano é assim também. Então, é falsamente apregoado, né, que a infidelidade é uma coisa biológica. Não é. Ela é um sinal de imaturidade e ela é ansiogênica, dopaminérgica. Então, o indivíduo que entra nessa, ele vai ser sempre um sequelado em termos de prazer sexual, porque ele vai tá sempre atrás do prazer dopaminérgico, nunca vai alcançar o consumptivo e vai estar sempre se sentindo insatisfeito, tá? Isso vai acabar ocupando o espaço na alma dele, um espaço que não era para ocupar. Lembra do gás, né? Então, existem vários tratamentos para depressão, medicamentosos, psicológicos, que são eficazes e precisam ser buscados. Mas o amor é o mais poderoso. É o mais poderoso deles. A neurociência disse isso e 2000 anos atrás Jesus já falava sobre isso. Não é só nem para depressão, ele cura qualquer coisa. Qualquer coisa. É só sentir. Conseguir sentir, ele está lá dentro das nossas almas. Ele vai acabar produzindo os neurotransmissores adequados. Então, você tem ali nessa tabelinha, né, o amor que tem os neurotransmissores bons. A depressão, eles estão baixinhos. E no amor, além da dopamina e da serotonina, você ainda vai ter a ocitocina, que é o hormônio que a mãe produz quando amamenta, é o hormônio que a mãe produz quando tem o filho, na hora do parto, e foi estudado que é o hormônio que é produzido pelo pai quando ele vê o filho. Não é? Quando ele vê o filho nascer, quando ele cuida do filho, quando ele pega o filho no colo, ele é inundado de ocitocina. Então, graças a Deus, não é um privilégio das mulheres ter esse hormônio quando a gente está perto das nossas crias, mas, infelizmente, muito poucos homens aproveitam essa oportunidade. E acaba que o vínculo biológico fica mais distante do que deveria ser. Né? Mas isso tudo é a ciência comprovando o conhecimento doutrinário do Espiritismo. Tá? Então, para a gente se lembrar, principalmente quem já passou por quadros depressivos, que a depressão, a ansiedade e as crises de pânico não são sinais de que você é fraco. São sinais de que você permaneceu forte por muito tempo e agora cansou. Né? Gente, obrigado, desculpa a minha voz e estou à disposição para ajudar no que for necessário, se eu souber ajudar. Muito obrigada, doutor Décio. Nossa, que aula, gente, que aula maravilhosa. Fiquei emocionada. Muito obrigada mesmo por essa oportunidade. Pessoal, vamos às perguntas para o doutor Décio.
né? O Denise, Oi. posso dar uma sugestão? Que a gente está com pouquinho tempo, né? Já são Sim. 8h20. E teve algumas perguntas, mas ele já respondeu praticamente a todas Toda. no processo. O que eu gostaria de sugerir, Décio, você levasse um pouquinho isso para dentro das casas espíritas, que é o nosso foco, no sentido de muitos trabalhadores têm depressão, escondem dentro da casa espírita por preconceito, por baixa autoestima. E o que a gente poderia, qual o caminho de sugestão para tratar esses tarefeiros? Nós estamos vindo de um pós-pandemia, a maioria ainda não voltou, os que voltaram disfarçam, mas estão bem capenga, né? Todo mundo aqui é de casa espírita, e a gente pode se analisar como é que nós estamos. Como é que a gente pode? Qual é o caminho dentro disso? Eu já vi que você vai ter uma resposta lá do finalzinho, mas explanar um pouquinho mais para cuidar, porque quem cuida de alguém se ele não está bem para cuidar? Como é que a gente pode trabalhar isso dentro das casas espíritas? Olha, você tocou num ponto que eu acho fundamental, sabe? Porque o que que eu vejo na casa espírita? Eu vejo o discurso assim, só deprime quem não tem fé. E aí como é que você vai falar que você está deprimido, não é? Porque todo mundo acha que é porque você não tem fé. Então você vai ser o espírito da porcaria porque você está deprimido. Se você tivesse Jesus no coração, não estava deprimido. Isso é uma mentira. Isso é uma balela gigantesca. Se você está deprimido, nossa, a gente viu aqui quanta coisa está envolvida. E se você está deprimido, é o lugar onde você mais precisa estar sendo acolhido. É o lugar onde você vai encontrar pessoas que compartilham com você a sua fé. Então, eu acho que grande intervenção que a gente tem que fazer no centro espírita é desmistificar essa bobagem, acabar com essa história. Eu tive crise de pânico e passei muito, muito mal. Aliás, foi uma lição que a espiritualidade me deu, porque eu achava que era. Eu via gente com pânico, eu achava assim, como é que não se controla? Eu perdi o controle 100%, passei mal pra caramba. E aí eu falei sobre isso em palestra. E teve gente que vai falar, você não devia falar, as pessoas olham para você como se. Eu falei, mas meu Deus, eu vou mentir? E mais, eu estou dando o meu depoimento, não é? O padre Marcelo não deprimiu? O outro lá, e eles são verdadeiros guias espirituais, eu não sou nada disso. Então, tem que ficar muito claro que isso é coisa de gente, e nós somos gente. E que quando você percebe, você precisa acolher essas pessoas e não botar o dedo no nariz delas, né? Eu acho que esse é o grande caminho, viu? Porque o que eu vejo é uma desinformação muito grande no centro espírita sobre a depressão. Desinformação, preconceito e, em minha opinião, falta de caridade até, de Sim. olhar o outro como um falível. Todos nós somos falíveis, né? Exatamente. E fora da caridade não há salvação, né? Então, Verdade. como é que a gente fica nessa, né? Verdade, doutor. Então, vamos então, gente, ouvir a Beth Gaebrer com algumas perguntas do chat, doutor. Vamos. Beth? Oi, doutor Décio. Obrigadíssima, né? Que palestra fantástica. Bom, é como a Delva falou, né? Teve algumas perguntas aqui que já foram respondidas ao longo da explanação, né? Mas a primeira delas diz assim: a sedução do mundo material induz à depressão? Você até comentou, né, que a abundância material pode levar à depressão, mas teria mais alguma coisa? Eu acho que sim, é uma armadilha isso. É uma armadilha, porque o mundo hoje, ele diz o quê para você? Que Deus é uma mentira, que isso é tudo bobagem, que você não tem nada que pensar nisso, que é pseudociência, quando a gente fala de ciência, e eles estimulam você a quê? A ter mais, comprar mais, ganhar mais, trabalhar mais, produzir mais. Isso é uma grande armadilha, né? E o que eu vejo? Eu vejo que a maior parte das pessoas entram nessa armadilha. Ó, eu tenho 3 filhos, agora eles já estão adultos.
O meu mais velho está com 25. Eu tenho 24, tenho um de 20. Não, já mudou. É 20, 21 e 25. Eles já são adultos. O meu mais velho, ele está terminando psicologia agora. Ele é ateu. Ele não acredita em Deus. Ele já teve quadros depressivos graves e a gente precisou tratar. O meu caçula, ele diz que é agnóstico. Acho que ele nem sabe o que é agnosia, mas ele é agnóstico. E ele também deprimiu. A gente teve que tratar. E eu me senti um impotente, um incompetente. Mas, poxa, aqui dentro da minha casa, os meus filhos não acreditam em Deus. O do meio fala que está em dúvida. Ele falou que ele não sabe ainda. E eles estão fazendo medicina. Eu sei que a vida vai mostrar isso para eles. E uma vez conversando com a doutora Marlene, ela me disse que se eu exemplificasse, que não tinha jeito deles não aprenderem. E que mais do que falar, eu tinha que ser. E que um dia eles iam saber disso, né? Então eu rezo muito que ela seja certa, para que eles realmente cheguem mais para frente, eles percebam, putz, meu pai estava certo, o caminho é esse mesmo. Isso faz eu me sentir melhor, faz eu me sentir mais vivo, mais feliz. Então eu acho que a gente tem que dar o exemplo, porque a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Se eu não conseguir dar o exemplo para eles, aí sim eu vou ter sido incompetente. Então, eu acho que a gente está no meio dessa roda viva, desse mundo em transição. Ainda vai piorar antes de começar a melhorar, mas a gente tem a responsabilidade porque a gente tem o conhecimento. Eu acho, não, eu tenho certeza que a gente tem. É por isso que eu sou espírita. Sou um espírita convicto. Eu acho que a verdade é essa aqui. E a gente tem que ajudar, divulgando, né? Décio, a gente, estou vendo um mundo de pessoas falando, Beth, e agradecendo seu depoimento, porque acho que a maior riqueza que nós temos hoje é mostrar a nossa humanidade, né? No meio espírita, a gente não pode mostrar a humanidade, a gente tem que ser que nem o Chico Xavier, e não é, né? Estamos bem longe, né? Bem longe. E tem também essa coisa do mito, sabe? Que eu acho que a gente faz muito. Então, outro dia eu estava conversando com a minha esposa sobre isso. Aqui o Dr. Décio não sou eu. O Dr. Décio é uma faceta. Quer dizer, quando você me conhece na palestra, você não sabe quem é o Décio. As coisas, as bobagens que eu faço, as minhas dificuldades, as minhas ranhetices. Ninguém, a minha mulher sabe, né? Aí você chega lá e monta um mito, né? E aí as pessoas vão começar a ver você como se fosse um mito, e você não é. Então, eu olho às vezes para o Divaldo, por exemplo, eu tenho sinceramente pena do Divaldo, porque com certeza ele tem as dificuldades dele, e as pessoas olham para ele como se fosse o Chico. O Chico é um ente à parte, né? É um ente, não é uma. É igual você querer se comparar com Jesus, tá muito longe, entendeu? E a maior parte dos palestrantes são pessoas espíritas que estão querendo ajudar e colaborar. E aí, se entra nessa do mito, se perde, porque cria uma carga em cima que é parecido com o prazer dopaminérgico. Depois você nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom. Eu cheguei a uma época que eu queria parar de fazer palestra porque eu estava insatisfeito com o que eu falava. Eu achava muito chato e que eu estava repetindo as mesmas coisas. Aí eu tomei uma dura da doutora Marlene, né? Ela falou, você pensa que você é o Messias? Você vai falar o que você sabe. O que você não sabe, você não fala. E aí eu relaxei e me sinto feliz quando eu posso colaborar. Então eu acho que a gente tem que ficar muito atento com essa roda viva mesmo aí, porque senão a gente entra nessa. Em todos os níveis, né, da doutrina, tanto na divulgação, né, tem gente querendo reinventar a roda aí, né, gente querendo reinventar o espiritismo, é vaidade, né, vaidade, vaidade é igual ferrugem, destrói, né, o ferro, vai comendo, comendo, quando você vê não dá mais para consertar, tem que tomar cuidado, hein, gente.
Tem mais duas perguntinhas, será que daria tempo? Dá sim, Beth. Se a gente der uma corridinha, dá tempo. Tá. Há estudos sobre depressão na adolescência que faz link com a virtualidade, estimulando a desesperança ou grandes frustrações? Olha, eu não sei. Porque, como assim, eu não sou psiquiatra, eu não acompanho assim, né? Mas o que eu sei, que eu converso com os colegas psiquiatras, e tem uma psiquiatra que ela é ebiatra, né? Tem o pediatra e o ebiatra. O ebiatra é o pediatra que cuida de adolescente. Ela é uma psiquiatra ebiatra. E ela fala muito da dificuldade que ela está tendo até no diálogo com os jovens. Eles pedem ajuda, eles vão lá, mas eles têm muita dificuldade de se comunicar. Eles têm muita dificuldade de entrar em contato com os próprios sentimentos, né? E ela tem muito medo, ela trabalha com muito cuidado, porque eles são muito vulneráveis, eles são impulsivos, né? E a impulsividade é um elemento muito perigoso no suicídio. Mas em termos assim de acompanhamento de estatística mesmo, e eu não posso informar porque eu não tenho eu não faço esse acompanhamento ainda. E Mas eu sei que eles são o nosso calcanhar de Aquiles na sociedade hoje em dia, a gente precisa ficar preocupado mesmo. E eu não sei se é provavelmente a última, se não aparecer mais nenhuma. Foi dito que em Angola o índice de suicídio é zero, pois eles estão lutando pela sobrevivência. E nesse caso, não existe tanta competitividade. Podemos dizer que a competitividade é um fator que estimula a depressão e, consequentemente, o suicídio? Olha, bom, primeiro assim, eu não, não eu perguntei para o Wagner, eu não fui olhar lá se tem suicídio em Angola, mas assim, o Wagner está lá há muito tempo e ele fala que nunca viu nem teve notícia. O que é interessante, que ela falou da competitividade, é óbvio que aqui na nossa sociedade a competitividade ela é estimulada, inclusive na escola, né? Na escola você tem que ser melhor que o amiguinho. Tem escola que separa a sala pelo desempenho, né? Eu acho isso tão antigo e tão errado. Eu não sou pedagogo, mas você tem que botar todo mundo junto, porque o que eu sei menos eu aprendo com o outro, o que eu sei demais eu ensino. Se eu for separar quem sabe e quem não sabe, eu vou criar um monte de pacotinhos de gente incompleta, né? A gente está junto para se completar, igual peça de quebra-cabeça. Mas uma coisa que o Wagner estava falando, que eu acho muito importante, lá em Angola, por exemplo, é diferente de Madagascar. Em Angola, tem alguns depoimentos, por exemplo, o Marco fala sobre isso. Menino, ele era acadêmico na época que ele foi. Tinha um menininho ali, estava com fome, por perto não tinha nada para dar, e ele estava com um chicletinho daqueles Adams, que tem dois coisinhos. Ele tinha comido um, tinha outro, tinha sobrado. E ele pegou, não tinha o que dar para o menininho, deu o chicletinho para ele, aquele pequenininho, assim, branquinho. E o menino pegou todo feliz, saiu correndo. E ele ficou curioso, foi atrás. O moleque entrou num casebrinho lá, numa barraca, e ele foi dividir o chicletinho com os outros dois irmãos dele. Quebrou o chicletinho em 3. Eles têm lá em Angola, eles têm o Ubuntu. Eu sou você, você somos nós, né? Em Angola, em Madagascar, eles iam distribuir comida, eles passavam várias vezes na fila para guardar a comida mais do que os outros. Não tinha Ubuntu lá. Então você percebe assim, por exemplo, Angola desenvolveu muito mais rápido do que Madagascar. Madagascar eles são competitivos, em Angola eles são cooperativos. É da cultura, você vê a diferença que faz? Uma diferença gigantesca. A nossa cultura, ela é competitiva, ela não é cooperativa. A gente precisa mudar isso. Se a gente conseguir mudar isso, a gente vai avançar muito rápido. E eu fico meio de olho, né, nessa coisa do planeta de transição que nós estamos, né?
eu acho que a hora que a gente começar a ser mais cooperativo, eu acho que é a hora que a gente vai estar dando sinais de que a gente está recuperando, que a gente vai entrar no planeta de regeneração. Obrigada, doutor Décio. Leila, você pode ser bem breve, porque nós estamos assim, em cima da hora. Tudo bem. É que eu estou ainda impactada, não é, numa palestra que nós ministramos quarta-feira passada na Fundação Casa, que o tema foi prevenção e dependência química. E perguntar, no final da palestra, estavam bem animados, entusiasmados, eu falei, vamos fazer um trato? Quem aqui fecha comigo a postura de se segurar com as drogas tal, e se lembrar dessa palestra que parece que vocês gostaram? Aí todos levantaram a mão, exceto um. Eu fui perguntar para esse um, né, você se incomoda de dizer por que você não quer fechar comigo um acordo de não ir para as drogas sem pensar no que nós conversamos aqui? Aí ele falou, sim, porque eu dependo deles, eu dependo dos meus amigos. Aí eu fico pensando, doutor Décio, eu também tenho 3 filhas e apenas uma segue, não é? E aí a gente vê que elas, às vezes, repetem comportamentos, mesmo falando que são não espíritas, não é? E essa companhia, tudo mais. Então, a minha preocupação é essa, como lidar com os amiguinhos tóxicos dos nossos filhos. Um grande abraço. Obrigado, Leila. Olha, eu estou buscando essa resposta também. Mas, por exemplo, eu vou te contar uma coisa que aconteceu comigo que me deixou bem tranquilo. Tem uma coisa aqui em Campo Grande que eles chamam de social, não sei se vocês já ouviram falar isso. Os adolescentes fazem a festa social. Pai vai ter uma social na casa de quem? De alguém. Pai vai ter uma social na casa de não sei quem. Quando eles começaram a vida social deles, eu tinha um acordo com a minha mulher, a gente sempre levava para saber onde eles estavam e sempre ia buscar para saber como eles estavam. Se não estava bêbado, se não estava drogado e assim por diante. E a gente nunca falou nada para eles. A gente falava sobre as questões das drogas, até a questão médica, a gente sempre falou isso aqui em casa. Bom, teve uma vez que eu fui levar ele, e a social era uma festa em que eles iam lá para fumar e drogar. E eu fiquei sabendo depois. Aí o meu filho do meio pediu para eu levar ele numa social, e eu fiquei quieto, meu coração apertado, eu levei. Deu meia hora, ele me ligou, pai, dá para vir me buscar? Eu fui buscar, eu falei, uai, filho, o que aconteceu? Ele falou, em meia hora não tinha mais ninguém para conversar, estava todo mundo chapado, tá na hora de ir embora. Nossa, que me deu um alívio, me senti tão bem. E aí, quando vem os amiguinhos deles aqui, tem 2 meninos que eu sei que usam droga, e eles vêm aqui. E eles falam que o Felipe é careta, né? Aí eu não falo nada, não elogio, eu fico quieto. Eu falei, aqui, eu fico pensando, graças a Deus, né? Mas eu fico quieto. E aí tem um menino amigo dele, que já estava drogado, sofreu um acidente, quase morreu. E agora o menino não sai aqui de casa. E ele fica perguntando, fica conversando. Outro dia ele veio falar para minha mulher, perguntar sobre espiritismo. Minha mulher falou, olha, eu não sou espírita, espírita é meu marido. Aí ela falou, será que eu não posso conversar com ele? Pode, ele vai gostar de falar com você sobre isso. Então, eu acho que a gente até vai acabar tirando a toxicidade do amigo. E eu quero muito acreditar nisso, sabe? Que os nossos filhos, mesmo que eles não se declarem, que o exemplo que a gente deu para eles vai ser a fortaleza deles, vai ser aquilo que vai protegê-los. Porque não tem como a gente proteger eles da sociedade, a não ser dando para eles os recursos suficientes para eles lidarem bem com isso. Porque hoje em dia está uma loucura. Está uma loucura. Eu acho que se eu fosse adolescente, hoje, eu não ia dar conta. Não ia dar conta. Ia ser muito ruim, assim. E eles vêm porque, na hora certa, porque eles são diferentes da gente. Doutor Décio, muito, muito, muito obrigada. É uma pena, porque a gente gostaria de ficar aqui o sábado inteiro aqui conversando com o senhor. Mas muito obrigada pela palestra maravilhosa, por ter aceito novamente o nosso convite. Muito obrigada, que Deus o proteja e o abençoe sempre. Eu que agradeço. Desculpa a voz, eu fiquei meio emocionado, aquela hora que eu falo dos meus filhos, eu sempre fico meio emocionado,
mas é porque eu estou bem à vontade, viu? Vocês me deixaram bem à vontade. Estou bem feliz de estar podendo fazer esse momento aí com vocês. Muito obrigado. E maravilhoso o senhor ter se emocionado. Isso também é um exemplo para a gente, que pessoas que sabem bastante como o senhor também se emocionam. Então, é ótimo. Somos falíveis, né? E não é ser falível quando a gente chora e se emociona, não. Acho que é um sinal de que nós somos pessoas que estamos aí tentando ser melhores a cada dia, né? Muito obrigada. Décio, o pessoal já está pedindo aqui um quero mais. Vamos combinar. Sugeriram ansiedade, sugeriram o tema ansiedade. Os meus sábados, como os 3 estão na faculdade particular, e eu já vendi um rim e aluguei o outro, então eu tô tendo que trabalhar de sábado de manhã. É que hoje aqui é aniversário da cidade, de Campo Grande, eu estou de folga. Mas uma vez por mês eu folgo no sábado, aí a gente combina. Vamos combinar. Mas a gente dá um tempinho para o senhor descansar da gente, mas a gente vai procurar o senhor de novo, tá? Não pense que o senhor está livre de nós. Dá bem. Obrigada, muito obrigada. Tá, gente, muito obrigado. Obrigada. Viu? Foi um prazer enorme. Muito obrigada, doutor. Agora, então, nós vamos convidar a nossa companheira Natalina. Adelva, você vai compartilhar a psicografia ou a Natalina só vai ler? Eu acho até, pelo avançado da hora, vamos só fazer a prece de encerramento? Sim. Porque o doutor Sérgio vai sair, o pessoal, eu sei que todo mundo, a maioria tem tarefa. Compromisso, né? Isso, por favor. Por favor, Natalina, por favor. Então, nesse momento, gratos que estamos por mais essa manhã abençoada, onde pudemos, mais uma vez, galgar os degrauzinhos da nossa existência. Agradecemos a equipe, agradecemos essa pessoa maravilhosa, essa alma bondosa, Dr. Décio, pela oportunidade de estar conosco e nos trazer tantas informações onde podemos refletir em nossos dias. E assim dizemos: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja seu nome. Venha a nós, ao vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em novas e más tentações, e livra-nos de todo e mal. Que assim seja, graças a Deus, que Jesus nos abençoe, proteja e ilumine o nosso caminhar. Que assim seja. Obrigada a todos.